A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçado no Amor de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro. Amém? Vamos fazer a nossa oração, queridos. Convido os irmãos a fechar os olhos. Em nome de Jesus, Pai querido, nós entramos na sua presença mais uma vez, Senhor. Tememos e trememos diante de Ti, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Deus santo, Deus misericordioso, Deus justo, fiel e verdadeiro, Pai. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, Pai. Santifica-nos, Senhor. Gera em cada um de nós um arrependimento genuíno e verdadeiro, Senhor, porque está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus, Pai. Nós precisamos da sua misericórdia todos os dias das nossas vidas, Pai. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo, Pai. Ensina-nos a te servir, a te honrar, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, a fazer sempre as escolhas certas, Pai. Revela, Senhor, a tua palavra, o teu querer, a tua vontade, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Senhor amado, no nosso entendimento, meu Pai. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós também não queremos seguir qualquer vento de doutrina, Senhor. Nós não queremos ser levados de um lado para o outro, meu Pai, defendendo aquilo que não conhecemos, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha levantar, Senhor, uma igreja forte, Pai. Uma igreja que te conhece, que invoca, meu Pai, o teu nome, Pai. Venha levantar grandes homens e mulheres, Pai, de Deus, cheios do teu Espírito Santo, ou seja, cheios do seu amor, Pai querido, que é a maturidade, Senhor amado, dos dons. Abençoa a tua igreja, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Que a tua alegria venha transbordar de cada coração, Senhor. Que a paz que excede o entendimento esteja sobre os teus filhos, Pai, com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo que o Senhor faz, faz como lhe agrada, Pai. E tudo que o Senhor faz é justo, é maravilhoso, Pai. Abençoa, meu Pai, o Ministério Alicerce em especial, Senhor. Abençoa os membros desse ministério, os obreiros, suas famílias, pastores e familiares, Pai. Abençoa, Senhor, aviva a tua obra, Pai. Traz os teus filhos que fazem parte desse ministério que nem sabem, Pai amado. Oh, meu Pai, desperta, meu Pai, como Isaías 60, Senhor, diz que traria, Pai, os teus filhos carregados nos braços de longe, de todas as direções, Pai. Eu sei que fala profeticamente sobre o povo escolhido, sobre a igreja do Senhor, Pai, e no passado eles acreditavam que era especialmente Israel, Pai. De fato, Israel hoje é a igreja do Senhor. Meu Pai, mas eu tenho certeza que o Senhor tem essa palavra profética para o Ministério Alicerce também, meu Deus. Abençoa, meu Pai, esse nosso ministério. Senhor, aviva a tua obra, Pai. Abençoa os pastores. Abençoa Maringá, Campo Mourão, Bituruna, meu Deus. Abençoa, meu Pai amado, Matinhos, Paranaguá, meu Pai. Abençoa Campo Mourão, meu Pai. Francisco Beltrão, meu Pai. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Pontal do Paraná, Senhor, Guarulhos, Santa Helena, meu Pai. Abençoa Foz do Iguaçu, Senhor. Abençoa o Paraguai, Pai. Abençoa os Estados Unidos, Pai. Abençoa a Espanha, meu Deus amado. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, São Miguel do Oeste, meu Deus, todos os nossos irmãos de perto, de longe, Senhor, da onde eles nos acompanham, onde tem uma sementinha desse ministério, Pai. Abençoa-os, Pai. Às vezes nem fazem parte, mas simpatizam, meu Pai. Mas estão ali vendo, assistindo o programa, meu Deus amado, e a tua sementinha está lá, a sementinha do teu evangelho através desse ministério. Abençoa essa cidade, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a nação do Brasil, Pai, aviva a tua obra, levanta grandes homens e mulheres de Deus, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, que luta, que teme, que treme, que jejua, que ora, meu Pai. Abençoa, meu Pai, aviva a tua obra nessa nação, meu Pai querido. Abençoa a liderança, políticos, Pai querido, abençoa essa nação, Senhor, livra-nos do comunismo, Pai, livra-nos, Pai, da escravidão, do engano, da mentira, meu Pai, livra-nos de todo o mal, da corrupção, Papai, que aqui tem um governo, Pai amado justo, que teme a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a nação brasileira, as famílias dessa nação, Pai, aviva a Tua obra no mundo, Pai, abençoa Jerusalém, abençoa Israel, abençoa os Estados Unidos, Pai querido, abençoa o presidente dos Estados Unidos, Pai, abençoa, Senhor amado, América, Senhor, América Latina, América do Sul, Papai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aviva a tua obra, Pai querido, aviva a tua obra, Pai, que venham se levantar grandes homens e mulheres, que venha haver conversão, avivamento, meu Pai querido, em nome de Jesus, dá direção, meu Pai, intrepidez, ousadia, sabedoria, Pai, amor aos teus evangelistas, pastores, missionários, bispos, apóstolos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo os teus filhos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus queridos.
toma posse da tua bênção, em nome de Jesus, do teu milagre, e principalmente que eles orem por essa nação, pela nação do Brasil, amém, meus amados? Ore sim pelos governantes, queridos, tá? Orem pelos pastores, orem pelos outros ministérios, pastores de outros ministérios também, queridos. Quando vocês lembrar, né, de alguém, hoje Deus me lembrou até de um pastor aí conhecido, aí eu não tenho, não conheço muito ele, conheço porque o nome dele é famoso, né? Não era muito fã dele, da maneira dele pregar, mas hoje Deus me lembrou de um pastor aí, o Paulo Júnior, né? Isso. Então, orei por ele, Deus abençoe a vida dele, né? Não sei o que está acontecendo na vida dele, né? Mas Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Quando você lembrar de alguém, ore, queridos, orem por nós, orem pela minha vida, tá? Nós precisamos de oração. Todo o tempo nós precisamos de oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pega o copo com água, vamos fazer nossa oração também com um copo com água. Pegue ali nas suas mãos, queridos. Pai querido, abençoa essa água, Pai. Coloca a tua unção, o teu poder, meu Deus. Faz com que essa água seja o remédio que esse teu filho, essa tua filha precisa, Senhor amado, para a cura do corpo físico e espiritual. E assim que ele beber, que ela beber, receba o milagre do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Podem beber. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus, de posse da vitória, de posse da bênção. Vamos começar hoje a leitura, meus amados, né? A partir de 2 Timóteo, né? A partir do capítulo 3, tá? Quero mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando. Deus os abençoe, queridos. Quero pedir que os irmãos curtam a live, né? Dê o joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam, indiquem para outras pessoas se inscreverem também, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Deus abençoe, então, todos os nossos irmãos, irmão Roberto, irmã Elizabeth, tia Rosana, pastor Veiga, missionária Marli, que sempre estão conosco, né? Deus abençoe pastor Guilherme, missionária Mauriele, pastor Newton. Deus abençoe em nome de Jesus nossas igrejas, né? O irmão também tem vários irmãos, né? Agora quando a gente não vê, a gente meio que dá um branco, né? Mas Deus abençoe vocês, queridos, que estão nos acompanhando, tá? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Mas escreve o nome ali que me perdoem se às vezes esquece, às vezes dá um branco mesmo, né? Tem vários irmãos que nos acompanham aqui que eu tô esquecendo o nome com certeza, né? Mas eu não quero fazer também nenhuma injustiça. Então, glória a Deus. Vamos lá, meus amados. 2 Timóteo capítulo 3, é isso que realmente importa, né? É o capítulo 3 mesmo, filhote? É, né? Dá uma conferidinha pra mim rapidinho ali, por favor. Mas é isso aí mesmo, eu li o 1 e o 2. Hoje é o 3, senão eu ia... É isso aqui mesmo. Está escrito assim, queridos, ó. Saiba disto, 2 pontos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Queridos, olha que interessante como o 1 Timóteo, o 2 Timóteo, ele é bem parecido, né, com o 1 Timóteo. Ele vem como que complementando, eles falam dos mesmos assuntos, né, como se ele completasse aquilo que ele falou no 1 Timóteo, né. Você vê que ele estava falando ali sobre o serviço, né, nós vimos ontem, né. E hoje nós estamos falando ali, por exemplo, do final dos tempos, né? E ele disse em 1 Timóteo também, né? Olha que interessante isso, ó. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Então, o que vai acontecer nos últimos dias? Tempos terríveis. O que vai acontecer? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Acabou? Não. Traidores, os homens serão precipitados. Queridos, olha que interessante, como tudo isso aqui parece que nós estamos vivendo os últimos dias mesmo, né, queridos? Eu vou ler de novo, meus amados, né? Porque hoje as pessoas, né, os homens e mulheres não são egoístas, não pensam somente em si mesmos. Está cada vez mais claro isso, você vê isso na política, você vê isso, queridos, em qualquer situação hoje, na religião, né? Na família, queridos, né? As pessoas são egoístas hoje, meus amados. Dificilmente alguém tem compaixão de outra pessoa, né? Geralmente as pessoas pensam somente em si, se ela tem vantagem, então tá bom, se não tem vantagem, ela não serve, ou é injustiça aos olhos de muitas pessoas. Avarentos, queridos, o amor ao dinheiro, meus amados, né? Provavelmente esse seja o Deus desse século, tá? As pessoas, elas, pelo menos em alguns países, né?
A avareza, o dinheiro, o amor ao dinheiro, queridos, né? Que o apóstolo Paulo falou para Timóteo na primeira carta, né? Que é a raiz de todos os males, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós lemos isso mesmo, hein? E todos que querem ficar ricos vão cair, né, em tentação. Então, a avareza, né? Então, as pessoas são avarezas, né? Presunçosos, arrogantes. Olha isso. Blasfemos. É fácil blasfemar de Deus hoje, que se vê muito isso. Desobedientes aos pais. Nós estamos nessa geração, queridos, né? Pai não sabe de nada, mãe não sabe de nada, né? Segundo os grandes, experientes, vividos jovens, né? Falo isso porque fui também, né, queridos? Sou jovem ainda, mas a cabeça do jovem, né? Ingratos, meus amados, né? Elas não pagam o bem que recebem com bem, né? Não querem nem saber se algum dia receber algum bem. São pessoas ingratas, ímpios. Sem amor pela família, queridos. Hoje a família, acho que é o tempo que mais tem sido atacada. Não sei se vai piorar. Deve piorar isso, né? Mas, de fato, né? A família tem sido muito atacada, né? A questão do nome pai, nome da mãe em documentos. Eles querem tirar porque algumas pessoas podem se sentir ofendidas por não terem pai ou mãe. Que interessante isso, mas a família sempre é o alvo, né? Irreconciliáveis, né? Ou seja, não tem reconciliação, queridos, né? Pessoas, elas brigam nunca mais. Mas olha, você tem que perdoar. Perdoar que é nada. Nunca. Caluniadores. O que são caluniadores? Que falam mal dos outros, mentem dos outros, a respeito de outras pessoas. Não é que falam mal. Tem muitas pessoas que elas estão nessa situação e elas nem sabem. Quando elas recebem, por exemplo, uma notícia, elas interpretam aquela notícia, elas repassam aquela notícia junto com a sua interpretação. Às vezes você escuta falar de alguém, aí você fala, olha, eu acho que é bem assim. Daí você vai lá e fala, olha, é bem assim mesmo, porque não podia ser de outra maneira, né? Calúnia. Sem domínio próprio, queridos, não consegue se controlar, queridos, né? Guiado pelas concupiscências da carne, né? Cruéis. Vocês viram quantas pessoas ali que com a morte daquele pai de família comemoraram, fizeram questão de mostrar isso, queridos, né? Nas redes sociais. Aqueles que mostraram que eles passaram dos limites, né? Não que, na verdade, todos passaram, né? Mas muitos comemoraram, queridos, né? Nossa, tem coisa absurda a respeito. Só desse assunto tem muita coisa, né? Outra coisa, pessoas são inimigos do bem. Traidores. Precipitados. Não pensam para fazer as coisas, queridos. Ansiosos, né? Precipitados. Agem sem calcular, sem pensar, sem orar. O cristão tem que orar, né? Soberbos. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Misericórdia, queridos. As pessoas, elas têm aparência de piedade. Todo mundo, quando você olha a maneira delas falarem, parece impiedosa, parece justa, né? Cada um tem a sua causa, defendendo as crianças, defendendo as mães, as mulheres, os negros, né? As minorias, né? Sempre tem aquele apelo piedoso, né? De defesa, aqueles que não têm por quem defender, queridos. Mas não é bem assim que funciona na prática, né? Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Negando o poder da piedade, queridos, né? Afasta-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas. Olha, essas pessoas, queridos, tá? E aqui também tem muitas pessoas aqui, eu acredito que esse é o assunto, na igreja, tá? São os crentes, tá? De hoje em dia. Não tá falando do mundo, da impiedade do mundo, né? Eu acredito que ele tá falando da igreja. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam. Olha que interessante, ó. Mulherzinhas sobrecarregadas de pecado. Que interessante, né? Essa palavra que na tradução ficou, né? Essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas entram pelas casas e acabam conquistando o coração de mulheres, aqui tem inferiorizando, né? Mulherzinhas, sobrecarregadas de pecado, ou seja, pessoas da igreja, queridos, né? Que estão sobrecarregados de pecado. Essas pessoas se deixam levar por toda espécie de desejo. Por isso esses sentimentos e essas atitudes, né? Nossa, é muita coisa, queridos, né? Elas fazem parte da vida de muitas pessoas, né? E uma coisa vai levando a outra, né? O mal leva a outra. A pessoa começa o mal, ela não trata aquele mal, ou seja, não se livra, não pede perdão, não busca melhorar, aí vem acrescentando o outro, né?
A pessoa que ela é egoísta, ela já está num passo da avareza, da presunção, da arrogância, da blasfêmia, da desobediência aos pais. Uma coisa vai levando a outra, queridos, tá? E essas pessoas, elas fazem discípulos, né? São pessoas atribuladas, ó. Carregadas de pecados, atribulados, né? Então essas pessoas, elas são... o diabo envia lá na casa delas, para quê? Para fazer discípulos, né? Essas pessoas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar... não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Então sempre estão lá aprendendo, mas elas gostam mesmo do quê? Das coisas ruins, da fofoca, da mentira, da calúnia, né? Dos falsos mestres. Gosta da carne, das coisas da carne, né? Mas elas estão sempre aprendendo. Triste isso, né? Aí ele dá um exemplo, ó, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Ou seja, o Janes e Jambres, eles sabiam que o Moisés estava fazendo, era um sinal miraculoso da parte de Deus. Quem que é Janes e Jambres, pastor? É o nome daqueles magos que se opuseram. Lembra que quando o Moisés, ele primeiro pediu para Arão soltar a vara, o cajado se transformou numa serpente. E daí alguns magos, diz a palavra ali, eles também fizeram soltar o cajado, e o cajado também se transformou em serpente. Aí eles pegaram pelo rabo, voltou a ser um cajado. E o interessante é que o cajado, depois do Moisés, do Arão, comeu o cajado, no caso desses magos, né? Depois, quando transformou água em sangue, também eles fizeram algum tipo ali de magia, né? De ilusionismo, e também transformaram a água ou em sangue ou em uma substância líquida vermelha, né? Eu não estava lá, eu só estou supondo aqui, né? Mas eles também fizeram algo semelhante, né? E foram indo até, acho que na terceiro sinal de Deus, eles ainda estavam tentando, acho que é o terceiro ou quarto sinal de Deus, eles estavam tentando mostrar para o faraó que eles também poderiam fazer, só que só piorava as coisas, não melhorava nada, né? E até o ponto que eles não conseguiram, mas eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que Moisés e Arão estavam vindo da parte do Deus, do verdadeiro Deus, que aquilo não podia ser feito com magia, e eles, através do ilusionismo, da mentira e da mágica, queridos, né? Eles tentaram replicar para enganar o faraó. É por isso que o apóstolo está colocando o nome deles. Eles fizeram isso proposital. Não era a palavra de Deus, mas era a maneira deles para iludir o faraó. E as pessoas que elas fazem isso, elas também sabem disso. Elas sabem que na palavra de Deus está dizendo para não julgar, mas elas julgam mesmo assim. Elas vão falar mal dos outros. Sabe que não pode, os caluniadores ali, né? Falar mal, mentir a respeito dos outros. Elas vão mentir, elas não têm, já é normal na vida delas, elas não vê pecado nisso, né? Que mais que fala aqui? Precipitados, né? Outra característica, precipitado. Elas sabem, queridos, que Deus, ele, né, tá falando que os precipitados têm essa característica. Elas sabem disso, mas elas vão continuar se precipitando. Elas vão falar, elas vão se intrometer na vida dos outros, vão dar lição de moral, queridos, né? Elas sabem sobre a traição, queridos, mas elas vão justificar a traição delas. Não, no meu caso é diferente. Elas sabem, queridos, que Deus, ele condena as pessoas que não têm domínio próprio, que são sem domínio próprio, mas ela vai justificar, não, é que no meu caso é diferente. Muitas vezes as pessoas que não têm domínio próprio, elas até acusam os homens de Deus. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, você vê que tem muita suposição hoje que o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo, né? E muitas pessoas, eu já vi bastante pessoas ligar isso a algum pecado sexual, queridos, né? Como se, ou seja, né? Eu vou falar assim de uma maneira generalizada, né? Ou seja, queridos, né? Por que ligaram isso? Não tem nada disso. O apóstolo Paulo nunca faz referência a esse pecado na vida dele. Ele tem um pecado nessa área, então, era por causa disso. Vocês estão entendendo, queridos? Não, é calúnia. O que mais? Sem amor pela família, né? Não, eu sei do meu pai, da minha mãe, eu sei disso, mas é que no meu caso é diferente. Eu sei que eu tenho que reconciliar, eu sei que eu tenho que perdoar. Não, mas é que você não está entendendo o que a pessoa fez para mim. Ou seja, queridos, né? É justamente isso. Janes e Jambres, eles agiram dessa maneira. O que eles fizeram, pastor? Eles se opuseram a Moisés. Moisés estava do lado de Deus, ou seja, do lado da verdade. E essas pessoas também resistem à verdade. A mente dessas pessoas é depravada e são reprovados na fé. Eles não têm fé.
A fé deles é uma fé demoníaca, não é fé em Deus, queridos, tá? Eles chamam de fé, que dizem que tem fé porque fazem isso, querem mostrar obras, queridos. Não, porque muitas vezes as obras estão ligadas assim. Não, porque quando você nasceu eu já era crente. Eu nasci num berço cristão. Não, porque eu já fiz isso, eu já ajudei aquilo. E o que você vai fazer? Vocês estão entendendo, queridos? Então essas pessoas têm uma mente depravada e são reprovados na fé. A fé deles não é aprovada, é reprovada. Mas preste atenção nisso, essas pessoas não irão longe. E não vão mesmo, queridos, tá? Eu já vi muitas vezes essas características no meio da igreja e as pessoas são, ele diz ali, irreconciliáveis, né? Algumas pessoas, elas são, não dá para você corrigir ela. Você vai corrigir, ela não aceita a correção, né? Incorrigíveis, né? Uma da característica do homem de Deus, do pastor, né? Ele tem que ser um homem irrepreensível, né? Ou seja, não precisa ficar repreendendo. Mas se repreender, que se precisar repreender, ainda glória a Deus a pessoa receber a repreensão e falar, olha, tá bom, eu vou mudar, eu aceito a repreensão e mudo. Glória a Deus por isso também, queridos, tá? Mas essas pessoas, elas não aceitam a repreensão. Então, o que acontece com elas, pastor? Elas não irão longe, elas não vão conseguir ficar na igreja muito tempo, elas não vão conseguir ficar no meio do povo de Deus. Elas vão sair, vão falar mal da igreja, vão falar mal do pastor, vão falar mal da instituição da igreja, que tudo é farinha do mesmo saco, tudo. Claro que nós somos mesmo. Ah, mas é que eles são muito elitistas, só você tem que fazer... Claro que sim, que Jesus é elitista. Jesus falou, veio muitos que vieram antes de mim, todos eles eram ladrões e salteadores. Eu sou o pastor, eu entro pela porta, eu dou a vida para minhas ovelhas. Jesus, ele é elitista. Ah, não, mas não é bem assim, tem que ser ecumênico. Não, de maneira alguma, a igreja do Senhor é elitista. Jesus, o cabeça da igreja, é elitista. Amém, meus amados? Se nós não nos enquadrarmos naquilo que o nosso Senhor Jesus nos direciona, como nós demos ontem, queridos, né? Nós não vamos alcançar a salvação, a vida eterna. O corredor, ele só ganha coroa se ele correr de acordo com as regras da competição. Nós lemos ontem, não é verdade, queridos? Então, a mesma coisa. Se você vai fazer, por exemplo, um curso, você vai fazer o ensino fundamental, o ensino médio. Você vai lá, vai responder na prova lá, por exemplo, o que é de acordo com o que o ensino te deu. A instituição daquele ensino te deu. Se você responder outra coisa, por mais que seja verdade, você vai receber um X naquela questão, você vai zerar aquela questão. Por exemplo, se você ir lá no colégio e escrever assim que você é a evolução do macaco, você vai receber um V, um certo. Tá certo. Mas se você falar assim, não, eu conheço a verdade, a palavra de Deus diz que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Aí você vai receber o quê? Um X nessa questão, você vai reprovar, mas é a verdade, não importa. As regras da competição, ou seja, as regras daquela instituição de ensino, exigem que você responda de acordo com o que eles ensinam. Vocês estão entendendo como é forte isso, queridos? Só que semelhantemente é o reino de Deus. O reino de Deus não importa se você acha que você está certo ou não. Deus, ele sabe as coisas. Deus está certo. E ele nos deu uma direção, queridos, né? E uma palavra para nós cumprirmos. Nós só vamos ser coroados, nós vamos receber a nossa bênção, a vida eterna, se nós nos sujeitarmos à vontade dele, às regras dele. Não sou eu quem faço as regras. A igreja está sujeita às doutrinas de Jesus, queridos. Eles não podem criar suas próprias doutrinas. Ah, não, do nosso jeito aqui nós vamos interpretar dessa maneira e a partir de agora vai mudar. Lembra que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, olha Timóteo, lute, continue, permaneça nesse evangelho, nessas doutrinas, na sã doutrina que você recebeu desde o princípio. Vocês viram em nós, receberam. A igreja precisa andar dessa maneira. Não fica acrescentando coisa, que vai passar um tempo e vocês não vão estar irreconhecíveis. E é o caso de muitas igrejas hoje. Tem muitas igrejas de Deus que permaneceram, glória a Deus, aleluia, queridos. Não é, às vezes, você acrescentar, não é acrescentar da maneira que nós vivemos, que não tem problema, meus amados, né? Tem muitas coisas que a gente coloca, que fere a palavra de Deus, não fere, então tá bom, então não tem problema. Mas, esse aqui ele fere um pouquinho, então abre mão disso. Amém, meus amados? Que nem eu digo, por exemplo, você não vai usar vestimenta daquela época, porque naquela época a vestimenta era outra completamente diferente. Então hoje tem que vestir sim com traje, com decência, como está escrito, de acordo com o quê? Com o nosso entendimento de traje e decência e aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Né? E dentre outras coisas, queridos. Então, fere, não fere, então tá bom. Agora passou, acrescentou, toma cuidado, queridos, toma cuidado. Essas pessoas que elas não têm, queridos, essa fé, são reprovados na fé,
que não deixam se corrigir mais, né, admoestar, elas não irão longe, tá? Elas passam um tempo, às vezes até bastante tempo, mas elas não conseguem ficar. Chega um tempo que é como se fosse assim, fosse crescendo, 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 e aquele pecado se tornou um teto espiritual. E ela não consegue mais passar daquela situação. Ela fica, e as outras pessoas continuam andando, daí ela não consegue, ela não vai conseguir andar, ela vai expelir. Ela vai sair revoltada, vai falar mal, e vai ter que sair assim mesmo. Não irão longe, porém, como no caso daqueles do Jannes e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Ou seja, todo mundo está crescendo. Quando as pessoas elas enganam, quer dizer, elas enganam por um tempo. Preste atenção nisso que eu vou ministrar a vocês. A mentira, tem um ditado que a mentira ela tem perna curta. De fato, é assim mesmo, tá, queridos? A mentira, você pode enganar uma pessoa por algum tempo. Você pode enganar. Dificilmente você vai enganar uma pessoa por muito tempo. Pode acontecer? Pode, queridos, mas não é normal. Agora, duas pessoas serem enganadas por muito tempo é mais difícil, queridos. Agora, muitas pessoas serem enganadas por muito tempo é praticamente impossível. Você engana uma pessoa por algum tempo. Você engana duas pessoas, três, olhe lá, porque, né, dependendo de onde elas estão, elas têm informação, acesso à informação, daqui a pouco você vai ser pego na mentira. Agora, você enganar uma congregação, uma igreja, queridos, que nem eles falam, os pastores são mentirosos, enganadores. Você engana uma pessoa por um tempo, queridos. Mas depois a pessoa ela vai analisando a Bíblia, vai vendo a conduta do pastor, ela mesma vai saber se o pastor é um mentiroso ou não, se o que ele está falando é verdade. Amém, meus amados? É assim que funciona. Então essas pessoas elas não irão longe. Enquanto elas estão achando, mostrando uma falsa piedade, queridos, e as pessoas dão, nossa, que bonito isso, né? À medida que as pessoas vão crescendo espiritualmente, todo mundo está caminhando com Deus, vai ficando evidente que aquilo que a pessoa fazia não é de Deus. Amém, meus amados? E muitas coisas, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, nós acreditávamos que toda pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tinha que falar em línguas. É uma coisa que foi colocado, isso era uma verdade absoluta nas igrejas pentecostais, especialmente. Mas nós vimos na palavra de Deus, ou seja, no crescimento, no entendimento da palavra de Deus, que isso não é verdade. Então muitas pessoas foram excluídas, né, até mesmo de ministérios, de cargos, ministérios, porque se acreditava nessa falácia. Tem que ser, por quê? Porque alguém interpretou isso e colocou. Olha, isso é um sinal, e daí as pessoas hoje elas valorizam o falar em línguas como se fosse a pessoa mais ungida, a pessoa que fala em línguas é a pessoa mais ungida, mais cheia do Espírito Santo que existe. Então ela precisa falar cada vez mais, ela interrompe outro, fala muito alto, porque ela quer mostrar para todos a espiritualidade dela. E daí nós lemos na Bíblia que diz que quem fala em línguas, ore para que interprete, senão fique calado na igreja. O apóstolo Paulo diz isso. Mas no passado, falar em língua, nossa, era o maior de todos os dons. E literalmente o apóstolo Paulo diz que é o menor dos dons. Estão entendendo, queridos? Não é que não seja dom, não é que seja inútil ou que a pessoa tem que ter vergonha. Não é isso, mas não é da maneira que foi colocado. Então aquilo, ou seja, quando a pessoa ela para nesse teto espiritual, quem continua caminhando vai entendendo, ou quando passa isso aqui, a gente começa a entender, olha só. Então se cumpre essa palavra. Não irão longe, porém, como no caso de Jannes e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Glória a Deus, queridos. Que maravilhosa palavra. A palavra mesmo, queridos, a gente vai caminhando com Deus. A palavra de Deus é a luz. E quanto mais nós vamos obedecendo a Deus, mais claro vai ficando as coisas. E é mais claro, ou seja, é mais visível aos olhos espirituais. Então hoje eu posso ver, não é que alguém precisa me ensinar, eu estou vendo. É a mesma coisa aqui, eu estou sentado aqui, eu estou lendo a Bíblia do meu lado, eu estou vendo vocês, eu não preciso ficar tateando para encontrar as coisas aqui porque eu não estou vendo. Será que não? Vocês estão entendendo? Eu posso ver, posso pegar, se eu tiver alguma coisa, precisar de alguma coisa, entrar na internet e ver, está aqui na minha mão. Eu posso pegar e ver, achar. Espiritualmente é assim, nós vamos vendo, vamos entendendo espiritualmente. Não precisa alguém falar para nós que isso é pecado. Porque a luz, ela revela todas as coisas. Opa, isso é pecado, isso não agrada a Deus, não. Ah, não, mas eu vi uma pregação de um grande homem de Deus falando que não é pecado. Mas como não é pecado? Eu estou vendo que é. É pecado sim, isso não agrada a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Forte isso, né, queridos? Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Então, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência e o meu amor e a minha perseverança. Você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra.
quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Você sabe bem disso, né, Timóteo? Você viveu isso comigo, acompanhou isso comigo. Glória a Deus. Então, ou seja, não esqueça que nós já passamos, né, por Deus, né? Versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Preste atenção nisso, tá? Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, tá? Lembra das regras da competição. Se é em Cristo Jesus, é diferente de viver piedosamente segundo a religião, queridos, tá? Olha lá o judeu, ele tem o judeu piedoso deles lá, que não vai ser salvo pela piedade dele. E eles têm a maneira deles de andar de maneira piedosa, e tá tudo certo a maneira deles. A regra é deles, a conduta é deles, o critério é deles. Amém, queridos? Agora, o cristão piedoso tem uma conduta. Qual que é a conduta do cristão piedoso? A conduta que o Senhor Jesus determinou. Essa é a regra do jogo. Amém? Então, de fato, todos, eu e vocês, que desejam viver de maneira piedosa em Cristo Jesus, nós seremos o quê? Perseguidos. Ou muito ou pouco, tá, queridos? A perseguição na igreja já existe hoje, na igreja evangélica, né? Aqui no Brasil existe, sim, mas ainda eu não conheço o mundo inteiro, mas a internet é um mundo dentro da nossa casa, né, queridos? Eu entendo que o Brasil ainda é um dos melhores lugares para se falar do evangelho, tá, queridos? Ainda que nos últimos anos nós temos passado um tempo um pouco mais difícil. As coisas vão se afunilando, né? Tempos vão ficando mais difíceis. E eu acredito que não é, aqui ainda é melhor que muitos lugares aí, né? Ah, pastor, o senhor viajou muito? Não viajei, que eu não conheço nada, queridos, tá? Conheço Paraguai, Argentina e Brasil. Não conheço o Brasil inteiro também não, tá? Então mas hoje eu falo pela internet, né? Que a gente acompanha a internet em muitos lugares, analisa, então por isso. Vamos continuar. Versículo 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, os perversos e impostores, eles vão de mal a pior. A vida deles vai desandando, a família vai desandando, o ministério vai desandando, a saúde vai desandando, né? E eles vão enganando, achando que são espertos, mas também vão recebendo a semente que eles plantam, né? Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Mais uma direção para nós, queridos. Permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção. Amém? Então você aprendeu da parte de Deus, do Evangelho, queridos, o que é certo, o que é errado, né? Da palavra de Deus. Permaneça nisso, queridos, tá? Você sabe de onde você recebeu isso. É da palavra? Então tá certo, pronto. É isso mesmo. Glória a Deus. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Lembra que a avó dele, né, e a mãe dele eram grandes mulheres de Deus. A avó dele foi a primeira a receber, né, a cidade dele, ó, o evangelho. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Uau, queridos. Então olha que linda essa passagem, esse versículo é para mim e para vocês. As sagradas letras, a palavra de Deus, o evangelho, ele tem o poder de nos tornar sábio. A maior escola, a maior fundação de ensino, queridos, instituto de ensino, queridos, é as escrituras sagradas. Amém, meus amados? Ela tem as sagradas letras têm a capacidade de me tornar sábio para quê? As regras para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? A palavra de Deus. Aqui você tem português. Quer ensinar português ao teu filho? Palavra de Deus. Porque português, melhor dito, escrito gramaticalmente, né? Do que a Sagrada Escritura. Você tem história. Quer ensinar a história, a verdadeira história? Está aí diante de você a palavra de Deus. Ah, eu vou ensinar uma história do Pedro Álvares Cabral, que ele pegou independência, morte, tirando. Queridos, você vai ensinar ilusão. É isso que você ensina, o colégio ensina, coisas que não são verdadeiras, são a história reescrita. Quer ensinar a verdadeira história? Está aí. Quer ensinar a matemática a teus filhos? Tem a matemática da fé, onde Deus multiplica 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, depois ele multiplica novamente uma quantidade de pães para outra quantidade de homens e mulheres. Ou seja, essa é a verdadeira matemática que é de acordo com as regras de Deus que vai fazer com que a vida dessa pessoa seja realmente transformada. Ah, não posso ensinar que 2 mais 2 é 4? Pode sim, queridos, deve ensinar isso, a matemática, né, a multiplicação, tudo, mas
ensinar a criança, quer dizer, a fé. Ensina isso como algo básico para nós, como matemática básica na aplicação do cotidiano, mas principalmente a fé, que é mais importante do que isso. Amém, meus amados? Então faça isso também, meus amados. Pai e mãe, ensinem seus filhos. Filhos pequenos, eles precisam. E o mundo está ensinando da maneira deles, através das instituições de ensino. Então, se você tem filho, queridos, ensine, tá? Ensine mesmo. Se você puder, queridos, tirar da instituição e ensinar a homeschooling, queridos, melhor ainda, queridos, tá? Pode ter certeza disso. Mas isso exige-se um pouquinho mais de... Não é muito também não, tá, queridos? Exige-se também um pouco mais de atenção do pai e da mãe. Não vou falar assim, não, mas no teu tempo eu trabalho, todo mundo trabalha. Não é tanto assim não, tá, queridos? Às vezes, só pelo simples fato de não estar recebendo aquela carga demoníaca, queridos, e né, toda aquela doutrinação, só de tirar de lá e colocar diante da palavra de Deus, do ensino, da leitura, do devocional, aí você tem leitura, português, matemática, história, né, geografia, né? Tem tudo, praticamente, olha aqui, ó. As sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação. O que importa para nós? Que seria a salvação algo que você tem de mais importante? Então você pode se tornar sábio para isso mesmo, mediante a fé em Jesus Cristo, através do quê? Das sagradas letras, do Evangelho de Deus, da Bíblia Sagrada que nós estudamos. Vocês entenderam a importância disso, queridos? Isso é maravilhoso. Aí ele diz assim, ó. Toda a escritura, olha de novo com letra maiúscula a palavra de Deus, aqui que você tem nas mãos, queridos, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Uau, queridos. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, quer ensinar o que é certo e errado? Palavra de Deus. Para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Você quer preparar o homem e a mulher, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, pode colocar aqui, está colocando como homem de Deus, não precisa falar mulher de Deus, porque já sabe que, né, é o homem e mulher, quando está escrito isso, não é todos, todas, nem tão pouco todes, né? Então aqui, então, você quer preparar um homem de Deus, queridos, né? É a palavra de Deus, tá? Vai te deixar essa pessoa plenamente, completamente, pleno, né? De completo, preparado para toda boa obra. Uma pessoa de bem, uma pessoa que faz a boa obra, a obra de Deus, né? Que diz que é boa obra, a obra de Deus, né? Seja onde for, é a obra de Deus. As escrituras sagradas. Com letra maiúscula, né? Toda a escritura. Uau, queridos, que libertador isso, né, meus amados? Que obra maravilhosa que Deus confiou a nós, para nós meditarmos na palavra de Deus, né? Ministrarmos na palavra de Deus. É um privilégio para mim, queridos, né? E eu creio que vocês também, vocês estão sempre conosco, sempre ouvindo, se alimentando. Vocês também têm esse entendimento, né? Que essa palavra, ela é muito importante, esse pão diário que nós recebemos, né? De segunda a sexta, aqui no programa, e no domingo também nós temos ali o culto, né? Ao vivo a partir das 18 horas, todos os domingos, né? Glória a Deus, meus amados. Eu vou encerrar aqui, meus queridos. Daí o capítulo 5 nós lemos amanhã, daí, tá? Vai ficar um pouquinho mais curto hoje, mas não vai ficar esticado. Ontem nós passamos alguns minutos, daí vai passando sempre, né? Deixa assim, então. Amanhã nós lemos o capítulo 5 e 6, se eu não me engano, né? Deixa eu ver quantos capítulos tem. Acabou? Não, tá certo. Capítulo 4, na verdade. Amanhã é o capítulo 4, né? Hoje é o 3, tá certo. E é o último capítulo mesmo, queridos. Deixa eu ver aqui. É bem curtinho. Não, vamos lendo. Aí não vai dar para fazer um programa só desse aqui, né? Vamos lá. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Então, ó, na presença de Deus e Cristo Jesus, Jesus vai julgar vivos e mortos pela sua manifestação, tá? E pelo seu reino. Eu vou exortar vocês solenemente, ou seja, o apóstolo vai fazer uma exortação que é muito, muito importante. E essa exortação é para Timóteo? Sim, mas é para mim e para vocês também. Qual que é? Pregue a palavra. A escritura sagrada. Pregue essa palavra, que eu estou fazendo hoje, queridos, né? Você faça isso com a sua família, faça isso com seus amigos, faça isso com seus colegas de trabalho, quando você tiver um momento oportuno, às vezes até quando não for oportuno, né? Mas claro que tudo você tem uma direção do Espírito Santo, né? Então você, pregue a palavra.
Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, filhos. Fala, né? Quando tá certo, olha, filho, você tá errado, isso aí não é de Deus, não, né? Corrija. Com temor, tremor, queridos, tá? Exorte. Como que eu devo exortar? Com toda paciência e doutrina, tá, meus amados? Não é brigando, não é se excedendo, não é com ira, né? Lembra que em Timóteo estava falando, né? Aos mais velhos, exorte como a pais, né? Pai e mãe. Aos mais novos, como é a irmão, né? Ou seja, com todo o coração, com todo o amor e paciência, longanimidade. Então, pregue a palavra com esse mesmo espírito, tá? Paciência, longanimidade e amor. Esteja preparado, fora do tempo ou no tempo, né? Foi oportuno, Deus prepara aquele momento para você pregar. Glória a Deus, queridos. E tem horas que você só vai lançar semente. Lança semente com sabedoria, com longanimidade, tá bom? Repreenda com longanimidade, com amor, com paciência, tá? Corrija da mesma maneira e exorte com toda a paciência. Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Aqui, queridos, eu vejo que nós estamos perto desse tempo, tá? A palavra de Deus ela é bastante atacada, né? Ela é bastante ofensiva hoje em dia, né? Para muitas pessoas, né? Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, eles não querem ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus, como se estivessem sentindo coceira no ouvido. As pessoas elas vão procurar mestres para si mesmos. Quem são esses mestres? São pessoas que vão falar o que as pessoas querem ouvir. Tem muitas pessoas que são conhecidas como pastores que estão nessa situação. Existem muitas igrejas que elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles se especializaram nisso. A massagear o ego, né, das pessoas, né, nas igrejas. Olha, nós vamos fazer isso, não precisa. Olha, não é bem assim. Você vê muitas igrejas até mesmo inclusivas, né? E as pessoas falam assim, não podemos entrar na palavra de Deus. Na igreja de Deus não dá, porque a Bíblia é uma só. Então vamos pegar alguém que reinterprete essa Bíblia, rejeite alguns versículos que nós consideramos ofensivos, algumas palavras que nós consideramos ofensivas, e daí vamos colocar pessoas que nos ensinem para fazer, para massagear nosso ego, para nós nos enganarmos e dizer, agora nós somos de Deus do nosso jeito, segundo as nossas regras, e não segundo a sã doutrina ou as regras de Deus. Uau, isso está bem atual, né? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Não importa se a verdade seja, né, colocada diante deles, não vão dar ouvidos, não vão reconhecer. Voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, queridos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério, ou seja, evangelize, leve as pessoas a Cristo, queridos. Eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida, libação, né, bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Você vê que o apóstolo várias vezes ele diz, eu creio que em breve vou ter com vocês. É aquele momento que o apóstolo estava escrevendo essa carta, ele falou, olha, eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ele já entendia que ele não sairia dali mais, né? Deus tinha um propósito de guardar ele. E ele se reanimava, se fortalecia nessa esperança, né? E ele diz, ó, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Uau, né, queridos? Que situação, né? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Glória a Deus por isso, né, queridos? Procure vir ao meu encontro, queridos. Procure logo vir ao meu encontro, né? Assim que você puder, venha me encontrar. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então Demas ali caiu da fé, né? Só Lucas está comigo. Então Lucas, né, o evangelista Lucas, médico evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, estava com Paulo naquele tempo, né? Ele pediu para trazer Marcos, querido. Marcos ele teve um problema, né? Porque foi para um lado, para o outro, logo no início do ministério do apóstolo Paulo. E ele pede para Timóteo, traga-me Marco com você, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, se você vê o Marcos, convida ele. Se o Espírito Santo confirmar, ele vai vir para cá, ele é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro,
causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Não lhe seja cobrado, né? Não lhes cobrado. Está faltando aqui, né? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, né? Ainda que todos me abandonem, o Senhor não nos abandona, né, queridos? Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. Eu falei tudo o que tinha que falar. E todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. O apóstolo Paulo está passando momentos muito difíceis ali, né, queridos? Eu vejo ali que era um propósito psicológico também, queridos, né? Um grande homem de Deus passou muitas lutas e dificuldades, mas agora estava num tormento mental ali, né, queridos? Aquela questão da morte, da condenação. Mas ele é provado, né? Fazendo só aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Provado e aprovado, né? O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Amém. Agora sim, queridos, olha que beleza, né? Glória a Deus. Ainda bem que a gente deu uma olhadinha no último capítulo. Eu achei que tinha 5 capítulos, na verdade. Então era só 4 e já finalzinho, né? Saudação final. Amanhã nós entramos então no livro de Tito. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por essa palavra. Amém. É interessante que essa palavra, que nós falamos aí bastante sobre a organização da igreja, né? O apóstolo Paulo dá orientação a Timóteo sobre a organização da igreja, como que a igreja deve proceder. Você viu ali a respeito da autoridade, a respeito da volta de Jesus Cristo, a respeito das ofertas, dos dízimos, né? Tratamento com os pastores, né? Então é muito importante, isso é muito atual para nós hoje, né? Palavras diretas que confrontam, que nos ensinam, que nos exortam, né? Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amanhã é quinta-feira. O auxiliar Pedro vai estar ministrando às 3 horas da tarde aqui na sede, tá? Deus abençoe vocês.